dando início a mais um episódio do Ponto Sonoro Podcast, hoje com ele, Tadeu Ferretti, psicanalista e especialista em desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de narcisista. Tadeu, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Até que enfim aconteceu, né? Sim, finalmente. Marca, desmarca, mas Sim. hoje deu certo. Ainda bem. Então, a gente trouxe como tema, né, convivo com o narcisista. O que seria de mim sem ele? Eu achei uma pergunta um pouquinho audaciosa, né? O que seria de mim sem ele? Seria paz? Mas, enfim, vou deixar para o nosso especialista. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o transtorno, né? Se assim posso chamar, o transtorno do narcisista. Qual a definição dentro da psicologia? Certo. Primeiro, dar boa noite para quem está nos assistindo, Sim. agradecer o convite e pedir para que as pessoas possam participar depois que for, né, para o canal e as pessoas possam fazer perguntas, interagir. Mas é um tema muito importante. Essa pergunta também é provocativa. Eu achei. Audaciosa. Audaciosa, porque, de fato, quem não convive fica se perguntando, né, o que faz a pessoa conviver, como convive, e quem convive só ela sabe o sofrimento. Como consegue, que né, conviver como não com o consegue se narcisista. sair, né, dessa relação narcisista. Então, quando a gente fala assim, o que seria de mim sem ele, é porque o narcisista, com essa questão mesmo da supervalorização, dessa questão dele ser muito prepotente, muito dono da verdade, muito erótico, ele ao mesmo tempo ele é exótico, ele é o dono da verdade, então ele acaba prendendo nessa relação, seja homem ou mulher, fazendo dessa pessoa uma dependente emocional, em que ela não consegue conviver, ou ela acha que não consegue conviver sem ele, porque há uma dependência emocional muito grande. Sim. Porque a todo momento ele é mais importante, a todo momento ele é o mais bonito, a todo momento as pessoas e o mundo giram em torno dele. E cada vez que isso é repetido, a pessoa vai acreditando, e ela vai cada vez mais se diminuindo, ela vai cada vez mais se desacreditando, e vira uma presa fácil. Desafiador. Sim. Né? Mas o que de fato define um indivíduo como narcisista? Né? Então, o que é ser narcisista? Então, quando a psicologia é um transtorno, né? Primeiro é considerado um transtorno, ele é conhecido como um transtorno de personalidade narcisista, TPN. Ele está na DSM-5, né? Então é classificada como um transtorno. Existe tratamento para isso. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito difícil a gente, de fato, identificar, porque, na verdade, existem situações que a gente acabou rotulando de forma muito pejorativa o narcisismo. Sim. Né? Nas redes sociais, Nas principalmente, redes sociais, né? principalmente. O TDAH, o narcisismo, a ansiedade. Mas é uma combinação de séries, de comportamento, né? De repetição de padrões que define. Então, não dá pra gente ver uma pessoa que fica se exibindo nas redes sociais, até que dá, porque as pessoas fazem isso, Sim. e dizer que é narcisista. Sim. Né? Um Então, comportamento isolado não define, isso. não fecha o diagnóstico. Não. Que bom Ok. que essa pessoa tem uma autoestima, que bom que ela se acha bonita e ela se coloca fotos bonitas, mas isso não define que essa é uma pessoa narcisista. Existem outros comportamentos que são comportamentos mais preocupantes, que são comportamentos recorrentes, como, por exemplo, a prepotência, por exemplo, né? A questão de você diminuir sempre o outro, a questão de você se achar sempre importante, a questão de você buscar sempre o elogio constante, porque é bom também a gente ser elogiado, mas essa pessoa está sempre buscando isso. E ele é sempre importante, ele sempre é o melhor, ele sempre faz melhor. Então, isso de forma repetitiva, né, com outros fatores também, que a gente vai aqui no decorrer falar sobre, é que pode trazer o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Sim. O indivíduo ele já nasce narcisista ou ele desenvolve o transtorno ao longo da vida? E se desenvolve, quais são as causas? Existe uma causa para o transtorno? Tá, boa pergunta. Tem fator genético? Se existe histórico na família, caso na família existe, mas não existe nada definido de percentuais, por exemplo, né? Qual a probabilidade disso acontecer. Mas existe também um ambiente, né? O Freud, como todo mundo sabe, né? E eu sou freudiano, assim, apaixonado pelo Freud. Freud traz muito... Psicanalista, né, gente? Mas poderia ser lacaniano, Tudo né? bem, Escuto tudo muitas bem. críticas por isso. Mas existe o fator genético,
Existe o histórico de um pai, de uma mãe, e no convívio isso potencializa. Sim. Desde criança. Desde criança, quando isso acontece? Quando aquela mãe, por exemplo, né? E aqui, claro, a gente não vai generalizar. Mas se já existe uma genética, isso potencializa quando a mãe traz essa criança como um troféu, como a criança mais linda do mundo, como a razão do viver, como o que seria da minha vida se eu não tivesse essa criança? Essa criança é a criança mais linda do mundo. E isso vai distanciando a relação conjugal. Sim. E aí, de certa forma, o pai deixa um espaço, uma lacuna, que muitas vezes é natural mesmo da mulher, mãe, né? Ter aquele momento com seu filho. E o pai sai de cena. E quando o pai sai de cena, que essa criança percebe que aquele espaço é dela, e isso pode perdurar por muito tempo. E aí, de fato, essa criança fica numa dependência muito grande, em grandes elogios, como um troféu mesmo. Sim, sim. Né? Acabando que o pai é anulado. E aí entra a questão do Édipo, pode ser uma questão aqui que a gente trazer em um outro podcast, mas existe essa questão. O pai sai de cena, o filho entra e há uma confusão nessa relação. Sim. De que ele é a razão de viver da mãe e ele acaba assumindo muitas vezes o papel do pai. O pai não tem nenhuma finalidade para aquela criança. À medida que a criança vai crescendo, se tornando um adolescente, o pai volta para o cenário, o pai volta a ocupar o seu lugar. Porque essa criança vai para a escola, essa criança começa a caminhar, começa a ter um pouco de autonomia. Vai seguir a vida dela. Isso. E aí, no decorrer dessa caminhada e desse distanciamento, que ele já não precisa mais segurar, está no colo da mãe, não precisa mais segurar na mãe para caminhar, ele já passa mais tempo na escola, o pai volta a ocupar o seu espaço. E aí é nesse momento que há essa confusão, que há essa falta de discernimento dessa criança, porque até os 6 anos ainda não tem uma personalidade formada. Então não dá para fechar um diagnóstico. Não dá para fechar. Sim. Mas essa criança, muitas vezes, ela vai trazer uma raiva, ela vai trazer ali um distanciamento do pai, porque há uma troca de papéis ali naquele momento, e o pai quer voltar a ocupar o espaço dele, e a mãe ainda continua naquele meio termo, entre filho, filha e o marido. Sim. Né? Então, esses fatores, né, hereditários, se a criança já traz isso, com o ambiente que favorece, e aí o Freud diz, né? Essa criança é um brinquedo, é inquebrável, essa criança é o máximo, essa criança é isso, é aquilo. E isso faz com que a criança acredite e cada vez mais ela queira disputar esse espaço com o pai. Então, isso vai se potencializando. Nós criamos os narcisistas. Sim. Surpreendente para mim. Vamos acalmar as mães, né? Não, vamos lá. Uma questão que eu quero trazer aqui. Você trouxe sobre a mãe, mas isso também pode acontecer de forma oposta, Pode, né? pode sim. Não vamos generalizar aqui que as mães criam narcisistas. Não. É o contexto familiar. E o contexto familiar. Porque, assim, observe, né? Pelo menos na minha realidade de convivência, é mais comum a avó fazer isso. Trazer a criança como troféu. Tem até brincadeirinhas, né? Minha mãe sendo mãe, e aí tem um monstro. Minha mãe sendo avó, tem uma princesa. Então, não vou generalizar também, né? Sim. Mas, como eu disse, como experiência pessoal, sempre as avós. Então, não dá para generalizar que as mães criam narcisistas, que as avós... É o contexto em que aquela criança é inserida e vai ter alguém que vai fazer esse papel brilhante. A questão que o Freud traz é justamente quando ele classifica, né, a questão das fases psicossexuais da criança, quando ele foi muito criticado sobre esse posicionamento, ele traz aí, por exemplo, que a questão da fase oral, que é onde a criança tem o primeiro prazer na vida, quando ele chega no mundo. E quando ele está falando do prazer, é o contato da criança, da boca no seio da mãe. Uhum. Então, isso chega a ser uma pulsão, chega a ser um gozo, mas um gozo de prazer no sentido da alimentação e do prazer de estar ali em contato com a mãe. Sim. E estar sendo alimentado. Né? Então, na verdade, existem fatores também que quando a criança é tirada desse momento da amamentação, ou por falta de produção de leite da mãe, ou porque a mãe sente muitas dores, ou porque a mãe acha que precisa tirar, também vai haver consequências no desenvolver dessa criança. No decorrer, ele vai se tornar um adolescente rebelde, um adulto rebelde, com dificuldade de comunicação, com impaciência, com irritabilidade, porque naquele momento ali foi tirado o primeiro prazer da vida dele, que foi a amamentação. É um desafio.
Sim. né? Assunto aí pra gente falar em um outro podcast, porque é muita coisa desenrolando aí. A gente entendeu, né, um pouquinho sobre o que é, de fato, o transtorno, né? Como identificar em alguns momentos. Agora ensina a gente, por favor, como sobreviver ao narcisista. Porque o narcisista pode morar ao lado, pode morar dentro de casa, pode ser o chefe, o marido, o filho. Sim. Como lidar com esse ser? Sem palavras, né, para defini-lo. Como lidar com tudo isso, né? Com um narcisista, principalmente, que não busca ajuda. Tá. Para tranquilizar um pouco, né? Porque assim, a gente vai falar lá na frente dos tipos de narcisistas, né? Que existem. Mas é importante a gente entender que muitas vezes não há um problema numa relação. Não dá para a gente generalizar como todo narcisista causa um problema. Muitas vezes a mulher, ou a companheira, ou o companheiro, se a gente estiver falando de narcisista, homem ou mulher, tá tudo bem para ela. A gente que está de fora está vendo que há um problema ali. Sim. Que há uma grandiosidade generalizada do parceiro, onde ele demonstra essa necessidade de admiração constante, onde o parceiro ou a parceira é anulada constantemente. Mas para ela está tudo bem, a gente que está de fora é que está enxergando. Então, o que é que a gente precisa compreender e precisa entender? Como é que anda essa relação? Como é que se dá essa comunicação? Porque a comunicação ela é fundamental. Ninguém é narcisista porque quer. É um transtorno, a gente não se dá conta disso. Né? E aí é preciso que nesse companheirismo, nessa relação, haja um diálogo, haja uma conversa, onde você demonstre situações onde você se sinta menosprezada, excluída, onde em determinadas situações você demonstre que há uma indiferença, e que oriente essa pessoa a buscar uma ajuda, né? A buscar um acompanhamento terapêutico, psicológico. Mas é importante que essa comunicação ela aconteça. Mas o que acontece? Vários fatores. O medo, né, de como essa pessoa vai reagir, de como você chega até o seu companheiro ou a sua companheira para falar sobre isso. Sim, manter um diálogo equilibrado, levar algo tão sensível é no mínimo desafiador. Da mesma forma que o narcisista ele não se enxerga dessa forma, Imagine. a pessoa que está na relação também não percebe isso. Sim. E aí muitas vezes os terceiros é que entram nesse diálogo e aí esse diálogo muitas vezes causam ruídos, causam estresse, causam brigas, mas eu acho que é preciso que a gente se dê conta de como caminha essa relação, de como eu me sinto nessa relação. Excluído, desprezado, menosprezado, deixado de lado, machucado, porque sempre o outro está sempre em primeiro plano, ele é o mais importante, ele é o dono da verdade, ele é o centro das atenções, e onde é que eu entro nessa relação? Então você está me dizendo que é possível ter uma relação saudável como narcisista? Quem sou eu para dizer que não? Conheço vários casais que você vê e... Em consultório, você já teve um narcisista que conseguia manter uma relação Sim. saudável? Sim, e estava tudo bem para eles. Mas com o olhar de um especialista, você percebe que há ali um narcisismo generalizado. Mas que para eles aquele não era o problema. Talvez no decorrer das sessões isso aparecesse. Mas no primeiro momento não surge com essa demanda. E que está tudo bem. Porque quem está de fora vê problemas que quem está dentro da relação provavelmente não consegue enxergar, né? Dê prioridade a outras situações. Sim, às vezes você chega com uma demanda e aí pode ser que você descubra que realmente aquela não é a demanda e pode ser que você continue com aquela demanda porque de fato ela é importante para você, mas na relação tá tudo bem, tá tudo ok. Tá tudo bem dentro do meu mal. Tá tudo bem dentro das possibilidades, dentro do possível. Sim. Que cada um, né, tá disposto, disponível ou não. Quando a gente fala de disponibilidade, não é que a gente tem que aceitar, é que muitas vezes a gente não enxerga e que tá feliz assim mesmo. Sim. Né? Tem ganhos secundários. Sim. Dentro da relação. Exatamente. Né? O narcisismo não é o transtorno, mas não é o maior problema. Existe um narcisista que traz danos. Sim. Que a gente vai falar mais à frente. E existe um narcisista que traz amor. É possível amar tendo transtorno narcisista? Então, uma das características do narcisista é a falta de empatia. Ele é apático, muitas vezes, ele não consegue demonstrar. O amor que ele demonstra por ele mesmo. É um sexo dele com ele mesmo, é um prazer dele com ele mesmo. Sim. E tanto faz ter ali uma companhia, uma companheira, um companheiro, mas ele se satisfaz totalmente sozinho.
Então, ele é dono de si, ele se realiza, ele se vislumbra como a pessoa mais linda e inteligente do mundo e tá tudo bem. Até que ponto isso é um problema, Tadeu? Porque eu só tô vendo vantagem, eu só tô vendo problemas para quem convive. Sim. Pro próprio narcisista, tá Mas tudo aí bem. é que tem o outro lado, né, do narcisista. Sim. Ele precisa demonstrar isso porque por trás disso existe ali uma infância, existe ali questões O buraco de é que mais muito, embaixo. exatamente. E é essa questão. Muitas vezes uma relação de muita admiração, de muita proteção, onde ele, por exemplo, sente essa necessidade constante de ser validado. E quem validou ele? Essa mãe ou esse pai. A gente fala muito da mãe. Sim. Mas a mãe ou o pai Eu tô aqui para validando, defender as mães, tá? Sempre que ele torcer as mães, eu vou trazer os pais também. Os é, cuidadores, né? sim, Em si, não dá então pra gente... imagina você crescer o tempo inteiro ouvindo que você é o amor da vida dessa pessoa, que você é a pessoa mais importante da vida dela, que você é autossuficiente, que sua vida não seria nada sem sua vida mudou depois que você chegou. Gente, agora eu tô preocupada, porque eu digo isso para Francisco sempre, tá? Você é o amor da minha vida. Aí Então, também a outra atenção, outro cuidado, né? Assim, não dá para as mães também ficarem com toda hora medo, com né, medo. de demonstrar amor. Calma aí, gente, calma. Eu acho que o equilíbrio, Sim. né, é onde a gente precisa chegar. Não é que É. demonstrar amor vai criar um narcisista. É uma Não. pessoa importante na minha vida que chegou me trazendo muita alegria, mas existem outras pessoas também que ocupam esse espaço, como o Sim. marido, como a esposa. E né? cada um vai ter o seu lugar. E ninguém Exatamente. preenche o lugar do outro. Exatamente. Então, De assim, a gente não trocar os papéis. Filho é filho, marido é marido, esposa é esposa. E muitas vezes isso não fica claro para a criança. Tadeu, você trabalha com o desenvolvimento de pessoas também, né? Sim. E a gestão, o chefe, o amigo de trabalho o narcisista. Como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Né? Vamos falar sobre sobrevivência, né? Para nós que convivemos com o narcisista. Como é que a gente lida com isso de uma maneira mais saudável? Como se blindar do narcisista? Tá. Se não tem jeito, por exemplo, você está trazendo uma situação de trabalho, né? Você Sim. convive com essa pessoa é seu jeito. líder, seu chefe e você está convivendo com ele. Primeira coisa, né? Qualquer tipo de transtorno, primeira coisa é a gente não irritar, não bater de frente, a gente não questionar muito e a gente ter essa inteligência emocional de saber brincar com a situação, né? Às vezes vai ser necessário mesmo você Sempre que validar, possível. mesmo você não acreditando. Sempre que possível. E levar numa esportiva, numa brincadeira, mas não irritar, porque quanto mais você irrita, mais... E a gente vai entrar num narcisista mais agressivo, né? Que é aquele narcisista que traz traços de perversão, que ele sabe que quanto mais ele está irritando a pessoa, mais provocação ele vai fazer, né? Então, mais pervertido ele vai se tornar, porque ele sabe onde tocar, ele sabe onde desestabilizar. Então, uma dica que é nunca entrar nesse jogo, tá sempre brincando. Nunca dá munição pro narcisista, tá, Exatamente. gente? Eu Se entendi. for necessário validar, a pessoa se acha linda e maravilhosa. E você olha para ela, não é? Mas é sim, com certeza. Sim, é muito perfeito. bonito. Exatamente. Parabéns. Não, você tem razão. Mas, então, vamos conviver. Se não há outro jeito, não há outra forma, porque num casal, numa relação amorosa, existe a separação. Mas no trabalho existe ali uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Eu preciso daquele trabalho. Sim. Mas também até que ponto vale a pena suportar isso, né? Então, são Sim. ponderações e questionamentos que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Sim. E aí, se eu não tenho outra opção, ou se eu não vejo outra possibilidade, eu vou tirar de letra isso, muitas vezes, precisando alimentar, precisando entrar no jogo, né? E não provocando, não tirando do sério, não duvidando, né? Uma das coisas que eles não suportam é a dúvida, você duvidar da capacidade dele. E aí, mais pervertido ele se torna. Até porque ele é um ser perfeito, ele é um Exato. ser único, então não vai trazer dúvida de nada. É um desafio. É um desafio. desafio enorme. E eu acho interessante você trazer a forma de uma forma real, sabe? Não, eu acho muito importante a gente desenvolver inteligência emocional para qualquer relação, isso não só para o narcisista. E quando você tem inteligência emocional, você tira de letra as suas relações, né? Falando a grosso modo. Então, a sobrevivência para o narcisista é justamente isso, né? Inteligência emocional e
contornar ali o marabalismo daquela situação, né? Que não é simples, a gente está falando aqui um bate-papo, Sim. mas não é algo simples, é algo desafiador, a gente sabe. Até porque se tem um narcisista de um lado e do lado de cá eu não tenho esse traquejo com a inteligência emocional, eu vou me irritar Com facilmente. certeza. E Essa aí relação... os embates serão constantes. Ou seja, é responsabilidade sua também. Sim, sim. Por isso que eu digo assim, cada um sabe como lida e às vezes a gente olha que, nossa, que relação. E para a pessoa tá tudo bem, ela sabe lidar com isso. Ou ela não identifica e acha que é necessário mesmo, e ela já entrou numa... E aí muitas vezes ela também precisa de acompanhamento, precisa de terapia, porque muitas vezes foi anulada, está anulada o tempo inteiro. E ela precisa se reerguer, ela precisa se mover, ela precisa crescer e ganhar autoconfiança para ela entender que ela também tem um papel importante. Sim. Eu fico imaginando o que seria de uma relação com dois narcisistas. Eles iam se retroalimentar, eles iam entrar em guerra. Como é que seria isso, sabe? Seria a relação perfeita? Não. Não, porque na verdade assim, o narcisista ele precisa de alguém para que ele tenha essa perversão, esse comportamento. Alguém inferior, Se ele digamos encontra assim. um outro narcisista, essa relação será péssima. Sim. Brigas constantes, desavenças constantes, porque cada um vai se querer melhor que o outro. Cada um precisa de uma validação que não vai... Eu preciso de uma validação sua que eu não vou encontrar, você precisa de uma validação que você não vai Um encontrar. caos. Exatamente. Ou seja, Eles nem se bicam, eles nem se relacionam, nem amizade, nem trabalho, não dá certo. nada. Nada. Não flui. Não flui. Não flui. Tadeu, achei interessante, né? Entendi um pouquinho sobre o transtorno. E você me falou que existem meios, né, de trabalhar o transtorno em si, o acompanhamento psicológico, entende, terapêutico, mas nesse caso entra também o acompanhamento psiquiátrico, a medicação, tem uma medicação para o transtorno narcisista? Sim, existe. Bacana, Porque desconhecia. o narcisista também ele traz alguns traços. Não existe unicamente um transtorno. Existe o que prevalece é o transtorno narcisista, mas nesse transtorno narcisista muitas vezes ele pode ter uma mudança de humor, uma oscilação de humor, ele pode ter um transtorno de humor, ele tem um transtorno de personalidade. Sim. Então muitas vezes ele acredita que ele é aquilo tudo mesmo e muitas vezes ele cai na real de que ele não é. Então, muitas vezes ele é extrovertido. Cai do pedestal. Exatamente. Gente, a gente brinca, a gente ri, mas é horrível também ser narcisista. Sim, é um sofrimento, na verdade. É horrível. Porque quando ele cai na real que não é nada daquilo, o mundo desaba, parece que abre o chão e ele cai. E aí, quando ele volta com mais força ainda. Porque, na verdade, é uma euforia que está lá em cima, a agitação dele, essa validação, essa questão dessa admiração dele com ele mesmo, e daqui a pouco ele cai por terra, que não é nada daquilo. E aí é uma oscilação muito grande de humor, né? Sim. Além de ter o transtorno de personalidade, momentos em que ele acredita mesmo que ele é aquela potencialidade toda. Então, sempre picos de altos e baixos. Sempre picos de altos e baixos. Então, lidar com o transtorno também não é fácil. Isso, até porque a gente está vendo aí que tem o de personalidade, né? Como aparece na DSM-5, e existe aí, dentro desse transtorno, existe aí a oscilação de humor, transtorno de humor. Então é também desafiador para vocês, como profissionais, fechar esse diagnóstico, não é? Sim, e isso que você está falando é importante porque eu me preocupo muito e tenho muito medo de diagnósticos rápidos. Porque, na verdade, você dar um diagnóstico precisa de tempo, você precisa entender, compreender, saber o histórico familiar. Muitas vezes você precisa saber em que ambiente essa pessoa vive, com quem ela vive, né? E muitas vezes você não tem esse acesso rápido. E muitas vezes a pessoa que chega, ela não demonstra logo de cara esses tipos de transtorno, né? Até porque ela tem tanta convicção, ela acredita tanto que até você fica na dúvida. Se realmente não é tudo aquilo. Às vezes ele chega numa sessão eufórico, daqui a pouco ele chega na outra sessão cabisbaixo. Então você fica... É personalidade, é transtorno de humor, é narcisismo. Aí você começa a entender que tem um pouquinho dos três, né? Então não dá até para fechar um diagnóstico único. É transtorno de personalidade narcisista. Não, mas tem outros ali também atrelados. Sim. Por isso que precisa de medicação e precisa de um acompanhamento também do psiquiatra. No caso, seria também, nesse caso, uma equipe multidisciplinar. Sim. Para tratar esse indivíduo de forma mais E cada vez mais a gente está falando de rede de apoio, né? Então, assim, Sim. quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando
do abraço e do acompanhamento da família entender. Com certeza a gente vai compreender. gravar um podcast para as famílias, né? Porque não dá para a gente falar tudo aqui hoje, Sim, mas de como lidar de fato como família, como cônjuges, como... Enfim, porque é um desafio muito grande sim, você lidar. E a gente não sabe lidar com pessoas e seus transtornos. sim. E aí a mãe também traz um momento que ela mesmo nega. Então ela prefere, ela muitas vezes... porque Ou o mãe, pai, gente, lembra que eu falei que eu sempre ia defender a mãe? Ou o pai. então ela nega o tempo inteiro, ela vê muitas vezes comportamentos que são comportamentos que não são comportamentos ditos normais, Sim, né? sim. Ela vê muitas vezes essa questão da autossuficiência, da independência, ela vê muitas vezes um filho que ela desconhece, né? Uhum. Ela vê um personagem ali. Sim, sim. E aí ela entra numa negação, né? Então ela não quer ouvir falar, não quer aceitar. E para ela tá tudo bem. E aí, quando ela entra numa negação, ela também potencializa, porque cada Aquele vez transtorno. mais ela vai validando, e isso vai piorando. Sim. Porque quando ele não encontra no companheiro ou na companheira, ele vai encontrar na mãe. Vai encontrar em alguém. E alguém vai Exatamente. potencializar aquilo ali. Você cortou a mãe, né? Você vai encontrar em Alguém, gente, alguém. A mãe, o pai, o cuidador. É porque não dá pra gente generalizar como as mães. Não, É não. claro que a mãe sempre é referência. E eu entendo quando as Sim. pessoas falam, porque a mãe sempre é a E primeira a primeira referência. pessoa, né? O filho nasce, a primeira pessoa que ele dá de cara, que ele Sim, encontra, é a sim. mãe. A primeira figura feminina é a mulher, E assim, a mãe. é claro que a gente não está falando aqui culpando as mães. Não, De forma alguma, né? Não. Até porque a mãe erra tentando acertar. Querendo fazer o melhor. Fazendo o melhor, entregando o melhor dela. Que não é para culpar ninguém, é para a gente entender o que de fato pode potencializar o transtorno, né? Sim, sim. Eu entendi. E assim, essa questão, né, eu acompanho muito também às vezes, e aí eu vou colocar o pai também agora. Que tá? bom, vamos lá. Então, o pai contribui no sentido de que a criança, muitas vezes, se for homem, principalmente se for um menino, essa questão da sensibilidade da criança, né? Uhum. Então, o pai, muitas vezes, alimenta muito essa questão de o filho ser sempre o superior, ser sempre o melhor, nunca ser derrotado. Você não pode ser derrotado, você tem que ganhar sempre. E aí, essa criança se torna um adolescente, um adulto muito sensível a críticas, a derrotas, sofre muito. E aí, é isso que eu falo. Ele tenta se desgarrar do pai, da mãe, sai de casa, mas na primeira derrota, na primeira frustração, ele volta para o lugar onde ele está sempre sendo validado. Uhum. E aí, se não tiver um acompanhamento, uma intervenção de um psicólogo, de um terapeuta, de uma medicação, ele nunca vai conseguir sair disso. Porque ele sempre vai tentar construir uma relação e quando ele se sentir frustrado, quando ele se sentir derrotado, quando ele sentir que ele está perdendo, ele volta para o lugar onde ele sente segurança e onde Sim. ele é validado. Sim. Por isso Ou que a gente seja, fala muito, né? até os pais, a gente precisa ter cuidado para não estar potencializando Sim. também. Gente, é muita coisa para os pais terem cuidado. É muita coisa para os pais que tem que olhar. E a gente mas também é abre importante. hoje, né? A gente fala assim de pai e mãe, mas hoje a gente fala muito de quem cuida, né? Isso. Porque às vezes não é Os o pai e a mãe, cuidadores, sim, então são os é a cuidadores. avó, é a tia, né? É claro que isso diminui um pouco porque essa admiração da mãe é muito potente, né? Sim. Já quando a criança é criada por uma tia, por um tio, ou é um filho adotivo, já não tem tanto esse troféu, tanto essa premiação, já é algo mais natural. Sim. Mas a mãe tem esse amor que se fala em amor incondicional. Do primeiro filho, principalmente. Sim, né? e ela, além dela anular a figura paterna do homem, ela também às vezes se anula muito, Sim. né? Então ela tem aquelas mulheres que dizem assim, Ave Maria, se eu soubesse que ser mãe era isso. Então, assim, tem mulheres que falam assim, ser mãe eu não tenho tempo para nada mais. Por quê? Ela se anula para cuidar do filho, o filho está sempre em primeiro lugar. Sim. Então, ela não cuida da sua aparência, por isso que muitas relações também terminam, porque ela já tem ali uma questão da fragilidade, ela tem uma questão da baixa libido, né? E quando ela afasta o companheiro, colocando o filho em primeiro lugar, claro que ela não está fazendo isso consciente. Sim. Mas naquele momento ali, aquela mãe leoa protetora, né? Mas quando o marido é afastado dessa função, essa relação ela esfria, ela se distancia, porque se não tiver cuidado, o filho passa a ser o centro da atenção. São muitos fatores, Sim. né? Quando a maternidade chega. Nosso podcast está chegando ao final, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre mães narcisistas, porque é uma febre nas redes sociais agora. Não sei se você já viu uma trend
de uma menina falando que ela saiu de casa, nananã, e as pessoas comentando. Aí tem o terapeuta da internet que dá o diagnóstico, tem a amiga que dá o conselho. E eu vejo muito, né, se falar sobre mães narcisistas. Não vejo, não é tão comum falar sobre pais narcisistas, acho que a gente já normalizou, né? Mas muito da gente falar sobre as mães narcisistas. Quais são as consequências, né, de você conviver? Vou trazer pais, tá? Conviver com os pais narcisistas. Tá. As pesquisas apontam que o transtorno narcisista é muito mais presente nos homens, né? Os homens apresentam sim. mais índices desse tipo de transtorno. Mas o que acontece quando se fala de mãe narcisista, eu não gosto muito de rotular, porque coitadinha das mães, né? Como você Eu falou, tô elas defendendo as fazem o melhor mães. que elas podem e não têm consciência de que isso vai trazer um prejuízo futuramente para esse filho. A mãe narcisista não acha que pode trazer um prejuízo? Não, de jeito nenhum. Não. Ela está fazendo o melhor que ela pode e ela acredita que isso está contribuindo, dando todo esse amor, se anulando, e ela não tem noção do perigo que isso pode. Porque isso vai gerar, muitas vezes, o que eu vejo principalmente no seio familiar, é a troca de papel. Não existe o sexo da mãe com o filho, mas existe um casamento da mãe com o filho. E esse pai, muitas vezes, se você for perceber, e também não é generalizando, você vê numa família, por exemplo, onde existe essa mãe que super protege o filho, que tem um cuidado e tem ele como um troféu, o pai tem um comportamento de dependência de filho e o filho tem uma arrogância, tem uma atitude que deveria ser do pai. Inverte os papéis. E aí ele acaba sendo, muitas vezes, o provedor, aquele que resolve tudo da casa. E o pai se torna uma criança, se torna o filho. Sim. Ele se torna dependente do filho, o pai se torna dependente do filho emocionalmente e dependente da mãe, da esposa. Então, sim, há uma inversão de papéis. E essa criança, isso vai se desenvolvendo na adolescência, e esse adulto vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar. Porque o que é que vai acontecer no inconsciente dessa criança e desse adulto? E aí é que vem o narcisista que traz danos para as mulheres, sim, principalmente. Danos materiais, patrimoniais, onde ele muitas vezes é perverso, ele brinca com os sentimentos, porque muitas vezes ele foi super protegido, né? Super criado numa cápsula onde ele era um encantador, um príncipe, onde ele é o troféu, a pessoa mais importante da vida da mãe. A mãe se anula e dá a vida a ele. E aí o que acontece? De certa forma, no inconsciente, essa mãe também ela se comporta muitas vezes como uma mãe deve se comportar. Ao mesmo tempo que ela coloca essa criança nas alturas, num pedestal, ela também tem reações onde vai gerar uma confusão nessa criança. Peraí, ela me ama ou ela me odeia? Ao mesmo tempo que ela me guarda, que ela me protege, ela me diz coisas que não deveria. Sim. Nesse caso, a mãe narcisista. A mãe narcisista. Sim. Que também vai trazer essa questão. Aí, quando ela tenta se colocar, se posicionar como mãe, às vezes já é tarde. Uhum. Porque, na verdade, ela já deu todo o poder, entregou tudo que ela tinha para essa criança e essa criança se sente poderosa, se sente... Essa criança não vai validar mais. E aí, o que acontece? No inconsciente dele, como ele não conseguia se vingar ou reagir às atitudes, muitas vezes, que essa mãe queria ter como mãe, quando ela tentou em diversas vezes, o que ele vai fazer nas relações? Ele vai se relacionar com mulheres e ele vai enxergar, no primeiro momento, nessa mulher, a mãe. E aí ele vai trazer o transtorno muito presente, muito potente, que é esse transtorno que a gente fala do transtorno perverso, onde ele vai se vingar dessa mulher porque ele não pôde se vingar da mãe. E aí ele vai trazer maus tratos, ele vai depreciar o tempo inteiro essa mulher. Ele, com o passar do tempo e muito rápido, ele vai perder a libido, porque ele vai buscar uma companheira, mas a todo momento ele está enxergando a mãe. Sim. Né? Então, ele vai ter uma relação tóxica com essa mulher, e não é aquela mulher. São todas que aparecerem na vida dele se ele não tiver um acompanhamento. Porque é só uma projeção. Exatamente. Independente da relação. E aí, essa projeção, muitas vezes, deveria ser o quê? Se minha mãe me super protegeu, eu vou também retribuir para essa mulher que é minha companheira esse carinho e essa admiração.
mas muitas vezes essa mãe que protegeu, ela também quis se impor como mãe, só que já era tarde. E aí Sim. ela traz palavras, ela traz atitudes, ela traz comportamentos. Quando ela tenta dizer não, já é tarde. Porque ela já deu todo o poder para essa criança, para esse adolescente. E aí, quando ela diz não, e aí ela quer se posicionar, ele... Não dá para voltar atrás. Não dá. Agora já Né? é. Aquele... E aí, muitas vezes, ele vai ter essa relação projetando a mãe. No primeiro momento é um amor de homem e mulher, e que depois se transforma num amor de mãe, né? Onde ele se vê ali, ele enxerga a mãe, perde a libido, perde o interesse, e muitas vezes coisas que ele ouviu da pessoa que sempre colocou ele no alto, nas alturas, colocou ele como um símbolo importante na vida, quando ela quis reagir, quando ela quis tomar uma atitude, quando ela quis realmente, já era tarde. Ele não aceita mais isso, tenta sair de casa, e quando ele sai de casa, ele vai justamente se vingar da mulher, Projetar na porque mulher ele não o que não... conseguiu. Exatamente. Olha, que desafio e tanto. Pois é, e é muito comum isso acontecer. Sim. Então, é um casamento, assim, de muitas vezes se tornar amor e ódio. Uhum. Onde esse adulto, ao mesmo tempo que ele ama a mãe, ele guarda algumas mágoas do que ele ouviu, né? Tá guardadinho ali no inconsciente dele. E sendo projetado em outra pessoa. Sendo projetado em outra pessoa. E aí a gente vê muitas vezes esse narcisista que brinca com os sentimentos, esse narcisista que já tem uma característica de apatia, que ele não tem amor por outra pessoa, ele tem amor por ele mesmo. E aí ele brinca e ele se torna perverso, porque quanto mais a pessoa sofre, procura ele, mais ele se sente valorizado, Mais importante, né? E aí ele vai machucando essa mulher ou esse homem, tanto faz se for homem ou mulher, mas ele vai machucando o tempo inteiro. E se você me perguntar, ele tem consciência disso? Não. Você adivinhou meu pensamento, porque eu ia te perguntar justamente isso. Isso é consciente. Não, ele não tem consciência disso. Agora, é difícil pra gente lidar com alguém que tá nos machucando e, nossa, não é consciente. É um desafio. Sim, porque muitas vezes ele também vai dizer que ele está fazendo aquilo porque ele ama, porque ele protege. Se ele não amasse, se ele não protegesse, ele não faria aquilo. E aí você acaba acreditando nisso. Olha, Tadeu, a gente vai trazer um podcast do narcisismo só em relacionamento, depois só em mãe, só em chefe, né? Sim, sim. Porque o nosso tempo está acabando, mas te agradeço, né, por aceitar esse convite, por partilhar seu conhecimento com a gente. Foi muito esclarecedor para mim também, né? Eu sempre brinco que eu vou trazer pessoas aqui no podcast que possam tirar minhas dúvidas. Vai ser sempre uma consulta. Você acaba fazendo uma consulta, né? Isso. Mas é Então, eu importante. vou sempre trazer pessoas assim, né? Mas gratidão por aceitar o convite, né? Lembrando Foi que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque não dá pra gente pegar tudo isso e dizer assim, eu me vi nisso, eu tô numa relação... Pronto, cuidado aí. Exatamente. Exatamente. Não dá Né? pra pegar então, uma coisa cada caso isolada. é um caso. Sim. Cada situação é uma situação, então é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque, eu identifiquei isso, então ele tem ou ela tem. Gente, Não. vamos sempre buscar a ajuda de um profissional. Sim. Né? Um Sim. caso isolado, uma situação isolada, não fecha um diagnóstico, como a gente falou no início, né? Sim. É desafiador fechar esse diagnóstico. Para você, como especialista, imagine eu que não entendo nada. Não, olha, eu me envolvi com alguém que tem essa característica, então ele narcisista. Não é assim. Sim, é verdade. Então, assim, Precisa... por exemplo, eu falei no transtorno narcisista aqui, de personalidade, mas existem outros ali dentro, como de personalidade, como de humor. Sim. Então, para fechar um diagnóstico, tem que ter um tempo muito bom de acompanhamento para você realmente fechar esse diagnóstico. Então, corram de profissionais, especialistas que dão diagnóstico imediato. E na hora. corram dos testes da internet. Comentei com você, né? Que tinha o do TDAH, já vi do narcisista, já vi da ansiedade. Não dá. Pois é, não dá. Precisa ter... Os testes, eles existem, mas são aplicados por profissionais... Não é na internet. ...capacitados, não são testes de internet, né? Sim. Mas não dá pra gente também ficar se consultando pelo Dr. Google. É um perigo isso, né? Sim. Porque os algoritmos estão aí cada vez mais jogando a gente pro buraco. Então, fiquem atentos a isso e procurem profissionais. Sim. Gratidão, tá? Muito obrigado. Até a próxima, né? Pra gente falar um pouquinho mais detalhado sobre tudo aquilo que a gente trouxe. Muito obrigado. E chega ao final mais um episódio do podcast Ponto Sonoro.